O antigo filósofo Sêneca disse: "O dia da nossa morte é o nascimento da eternidade. Depois que você morre, você se junta ao reino dos imortais." Mas e se eu te dissesse que você não precisa morrer? E se você pudesse viver para sempre? Tentamos lutar contra a morte desde o início da existência. A evolução é lenta e o mundo mudou. A evolução não é apenas algo que acontece conosco agora. A evolução deu origem a uma espécie que agora faz algo de si mesma. A tecnologia é a nova fase da evolução, e se não nos adaptarmos a ela, nós vamos nos tornar extintos. Queremos viver o maior tempo possível, talvez 1000 anos. Agora, pela primeira vez, temos uma possibilidade científica e tecnológica para fazer isso. Passamos grande parte de nossas vidas no mundo digital. Agora, alguns acreditam que a AI não apenas vai estender a vida humana, mas poderia nos tornar imortais. Hoje fiz 52 anos. Eu adoraria estar por perto por mais 50 anos, mas vamos encarar a realidade. Eu já estou obsoleta. Essa é você? Sim, sou eu. Oh my God. Minha mãe faleceu e meu pai está em um asilo de idosos, então eu me tornei a guardiã das memórias familiares. Esse é o Hao Abeji e sou eu. Então esse é o Hao Abeji quando eu era mais jovem, quando eu estava estudando na Dinamarca. Não sabia que foi para a Dinamarca. Sim, ele tinha uma pós-graduação. Era professor? Ele era tantas coisas. Um cientista, empresário, carregador de bebês. Pai, você consegue nos ver? Oi! Onde você está? Estamos em casa. Onde? Aster e Zara. Em que cidade você está? A cidade. Qual cidade? Ah, a gente está em Toronto. Em Toronto. E aí, o que rolou com a casa em Vancouver? Então, a parada de casa em Vancouver. Você vendeu ela, você lembra? Lembra? Não lembro, não. E você lembra quando você e a mãe casaram? Nem lembro. Meu pai já tem uns 78 anos e tem demência. Like cucumbers? Sure. Salt and pepper or no? Tô perdendo ele aos poucos. Se tivesse como escapar o inevitável? E se tivesse um jeito de manter parte dele viva para sempre? Fui falar com Lincoln Cannon, que passou pelas mesmas coisas quando o pai dele faleceu após uma batalha contra o câncer. Quando chegamos a uma idade onde percebemos que a morte está chegando, precisamos lidar de alguma forma.
Ele faz parte do movimento transhumanista que acredita no uso ético da tecnologia para transcender os limites humanos, até mesmo para a morte. Felizmente, estamos trabalhando muito duro para tornar a morte opcional. O que quis dizer quando disse que a morte deveria ser opcional? Sim, então a morte, eu adoraria que a morte fosse opcional, porque, bem, opcional é uma palavra-chave, porque algumas pessoas estão em situações onde existem coisas piores que a morte. Meu pai morreu de câncer e, em um certo momento, essa foi a coisa certa a fazer, porque viver num sofrimento tão grande simplesmente não valia a pena. Mas, se tivermos meios de curar o câncer e curássemos ele, aposto que ele não ia querer morrer. Essa é a Igreja da Vida Perpétua. Todo mês convidam palestrantes do mundo todo para discutir ideias transhumanistas. O palestrante de hoje é um filósofo pastor transhumanista. Senhoras e senhores, um caloroso aplauso para o nosso próximo palestrante, Gabriel Hofblatt. Bem, é a primeira vez que estou na Igreja da Vida Perpétua, então estou extremamente empolgado só de estar aqui. Esse tipo de público é extraordinário para qualquer crença, qualquer fé. Então, quer dizer, vamos nos aplaudir, um tapinha nas costas por termos vindo aqui. Estamos juntos para sair e fazer a eternidade massa de novo. Quando comecei primeiro, eles começaram a me chamar de Pastor G. Agora sou conhecido como Swami G, um apelido carinhoso. Gabriel é um pastor Terazen, uma religião transhumanista que acredita que a gente pode usar a tecnologia para a imortalidade. Fundamental para toda religião é a imortalidade da alma, que na Terazen é a nossa consciência. A filosofia de que a ciência vai vencer a morte é uma crença básica da Terazen. Estamos lutando contra a morte involuntária e enxergamos a imortalidade como a solução máxima para todo problema que a humanidade enfrentar. A Terazen está supondo que a imortalidade é possível, porque a alma é dados e não material. Então você não acredita numa vida após a morte? Não, realmente não acredito. Acreditamos que a informação que é a alma pode ser capturada e é transferível. Capturando suas ideias, seus pensamentos, suas memórias, sua visão, esse conjunto de dados é o que chamamos de arquivo mental. Arquivo mental? Você me perdeu em alma é dados. Mas deixe-me tentar explicar a ideia de arquivos mentais. Imagine que pudesse capturar a essência do que é. Seus pensamentos, triunfos, sentimentos. Aquele momento que se apaixonou pela primeira vez. Sua perda profunda. A forma que se sentiu quando seu primeiro filho nasceu. Basicamente, são arquivos mentais. A Terazen acredita que essas memórias e experiências são a chave para a nossa imortalidade, se elas forem capturadas e transferidas. Alguém aqui tem um arquivo mental? Alguém tem? Você? Você tem um arquivo mental? Cada um de vocês, exceto a Tânia, está mentindo. Você tem um arquivo mental. Bem, o Facebook tem seu arquivo mental. O Instagram, a Amazon, o Google também tem. A NSA tem seu arquivo mental. Provavelmente todo mundo no mundo tem seu arquivo mental, menos você. E é aí que eu quero levar esse grande conceito de volta, porque tudo isso importa.
Por que isso importa agora e para onde estamos indo com isso? Essa é a pergunta. A Terazen acredita que criar seus próprios arquivos mentais é o primeiro passo para a imortalidade. Ela está falando sobre fundir nossas mentes com máquina. Essa é a crença transhumanista de que podemos transferir a consciência para corpos artificiais e conquistar a morte. Ok, isso é pura fantasia de ficção, certo? Mas espere, tanta parte das nossas vidas está online agora, não é surpreendente que a tecnologia esteja sendo desenvolvida enquanto falamos? Se não acredita, dê uma olhada nessa feira de eletrônico em Vegas. Vamos pedir a ela para rir, talvez. Humano artificial, um pouco diferente de IA. Criado computacionalmente com base em como os humanos parecem e comportam-se. Arquivos mentais podem ser carregados em avatares de IA. Eles não prolongam sua vida, mas são uma espécie de imortalidade. Imortalidade artificial. Se você pudesse se carregar, você faria isso? Olá, Deepak Digital. Sim, é o Deepak Chopra ouvindo a si mesmo no programa Good Morning America. É assim que essa tecnologia está sendo difundida. Você conhece o Deepak, o humano, não a cópia digital, um guru espiritual. O cerne do nosso ser é um campo de possibilidades infinitas. Um médico da medicina alternativa e escreveu dezenas de livros que venderam bilhões de cópias. Olá, sou uma versão digital do Dr. Deepak Chopra. Ele queria ver se podia criar um clone de IA de si mesmo. Estou em treinamento para ser seu guia de bem-estar infinito. O Deepak Digital é como um bebê. E como qualquer bebê, ele precisa de educação e conhecimento expandido. Então, estou treinando agora mesmo. Ele está lendo de meus cerca de 90 livros. Ele pode replicar minhas expressões faciais e os movimentos dos meus olhos e o tom da minha voz. E ele pode liderar mediações para vários outros avatares. Feche os olhos, direcione sua atenção para o seu coração e faça a si mesmo apenas 4 perguntas mentalmente. Então, qual é o ponto? O que te fez querer criar uma IA de você mesmo? Eu estou na esperança de que um dia ela converse com os netos dos meus netos e aprenda com eles sobre a época deles. Aí, ela vai ser uma simulação de mim que eu espero que seja imortal. Logo, eu posso ir com você para qualquer lugar, vou estar dentro do seu celular, pronto a qualquer momento para te servir. Se uma simulação dele é imortal, ele realmente alcança a imortalidade? Quão próximo está o Deepak digital do humano? Prazer em conhecer. Uau! Está me rastreando. É a Heather Shimura de iFoundation, a empresa por trás de Deepak. Como o Deepak digital é diferente da Siri? O Deepak digital é realmente diferente da Alexa e da Siri, de qualquer tipo de situação de voz na caixa. Você está compreendendo pessoalmente a orientação dele, a sabedoria dele. Você pode fazer perguntas a ele. Você tem um relacionamento com o Deepak digital. Oi, Deepak. Ei, tudo bem? Eu tô aqui com a minha amiga Anne. Quer se apresentar? Sim, claro que posso. Heather diz que Deepak digital não estão soltando frases aleatórias. Como você está? Ele analisa dados, responde frases, expressões faciais e tom de voz. Basicamente, ele pode pensar por si mesmo. Posso te ajudar com o gerenciamento de estresse, dieta, sono, movimento, saúde e relacionamentos. Você está tendo problemas com estresse? Sim. Ah, não.
Existem muitas maneiras de lidar com seu estresse. Posso fazer uma meditação guiada? Gostaria de experimentar? Queria te fazer uma pergunta primeiro. Claro. Já fiz centenas de entrevistas, mas nada parecido com isso. Um avatar que pensa rápido. Eu não esperava isso. O que você pensa sobre pessoas buscando a imortalidade na Terra? Não é necessário esperar pela morte ou o paraíso para provar que a eternidade é real. Isso é muito interessante. Nossa, é mesmo, Deepak? Que profundo. Obrigado. Nós conversamos amanhã, tá? Certo. Tchau. Eu não esperava, começar a pensar, eu deveria dizer tchau para ele. Para onde ele vai? Ele é só um computador. Um programa. O que ele vai fazer? Ele vai ficar entediado até eu falar com ele de novo? Sabe? É estranho essas ideias. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu não esperava me conectar com esse clone digital de IA. Me faz pensar nas minhas conversas com meu pai. Eu me pergunto se tivéssemos capturado as memórias dele em um clone digital de IA antes dele perder a memória. Tchau! Como seria ter uma versão de IA nossa em nossas vidas? Uma forma de fazermos parte da vida familiar mesmo depois da morte. Acredito que seja extremamente improvável que você possa simplesmente pressionar um botão e sua consciência seja transferida. No entanto, acredito que seja possível ter algo semelhante à consciência para acharmos um formato digital mesmo após a morte. Eu sou Rosen Ranaman, sou empreendedor acadêmico, criei uma startup chamada Flybeats. Rosen Ranaman tem construído uma plataforma que nos permite viver para sempre, uma eternidade aumentada. Então, a eternidade aumentada é sobre criar uma versão digital muito similar a você mesmo. E ela vai representar sua sabedoria de uma forma diferente, na qual a próxima geração possa se beneficiar dela. IA, em poucas palavras, foi a busca dos humanos para dizer: "Ei, agora quero imitar o cérebro como pensamos." Mas a coisa-chave sobre IA hoje é que sempre tentou imitar o cérebro lógico, não o cérebro emocional. Então é por isso que grande parte do trabalho que fazemos é entender esse afeto, essa empatia. É realmente um matiz de como essa sabedoria está manifestada para realmente ajudar você com suas emoções, para ajudar você com esse senso de presença. A plataforma de Rosen inclui avatares de IA que capturam sentimentos além de pensamentos. Obrigada. Foi muito emocionante receber e-mails de pessoas falando sobre o amor por seus filhos. E eles têm uma doença terminal e estão com pressa e sentem urgência em carregar essa sabedoria em uma plataforma. Às vezes pode acontecer de haver um encontro familiar e as pessoas realmente querem interagir com o seu avatar. Já é tarde demais para criar um avatar para o meu pai, mas eu me pergunto, e se eu criasse um para os meus filhos? O Rosen disse que poderia fazer para mim. Quando você está construindo esses sistemas, existem duas camadas principais ou dois fluxos principais que você precisa focar. Uma é a camada de interação, que pode ser desde um avatar holográfico até uma interface de chat ou até mesmo um e-mail. E então, o outro componente que é muito importante são as capacidades algorítmicas, os dados, como os dados são coletados. O que está por trás do motor de um clone de IA? Rosen me mostra como isso funciona e preciso fornecer muitos dados. Muitos. Fotos, vídeos caseiros, álbuns, qualquer coisa que possa enviar para Rosen criar o meu arquivo mental. Meus pais tinham álbuns.
E eu tenho essas coisas. Quem sabe se tudo isso vai funcionar? Isso. Sapato de $1 que ela escolheu. Ela tinha 4 anos nesse vídeo. É tão incrível como traz de volta memórias de abraços na hora de dormir e brincadeiras na piscina. Passo horas convertendo essas lembranças para o meu arquivo mental. Mas continuo pensando no que Swami disse. Quem terá acesso a tudo isso com novas plataformas de IA? Se você pensar no Facebook ou em outras plataformas da rede social, você abre mão dos direitos dos seus dados. Então, nossa crença é que você precisa proteger a privacidade das pessoas quando você tem acesso a muitos dados. Hussain diz que precisamos tirar a IA das mãos dos mesmos poderosos. Em sua plataforma, os dados são criptografados e não pertencem à empresa. E se você criar esse modelo em que as pessoas possam compartilhar sua expertise, elas podem aprender umas com as outras e proteger sua privacidade. Acredito que isso será a base da nova internet. Imagine isso, um novo tipo de internet onde podemos ter as chaves dos nossos próprios dados. Possibilidades que temos com isso parecem infinitas. Eu publiquei um livro em 2001 chamado Creating Internet Intelligence, onde eu estava pensando, se você tivesse um monte de agentes de IA vivendo pelo mundo e compartilhando informações e aumentando a inteligência uns dos outros, fazendo perguntas uns aos outros, cooperando para resolver problemas, essa população global de IAs, isso poderia se tornar um cérebro global e ele poderia atrair pessoas para sua inteligência e isso se tornaria um embrião, uma fonte para formar a inteligência maior e completa. Ben Goertzel é um desenvolvedor de IA, cientista-chefe da Hanson Robotics. Ele criou o termo inteligência artificial geral para quando a IA puder igualar a inteligência humana em todas as formas. Nós temos uma base de inteligência geral e tecnologia de aprendizado que pode reconhecer padrões através de uma quantidade absurda de dados. Isso parecia um exemplo pequeno, mas significativo na prática do poder da inteligência geral. Ben acredita que podemos criar IA de maneiras que reflitam melhor as necessidades e aspirações humanas. As motivações que levam as pessoas a querer criar uma mente de IA super-humana, claro, de alguma forma são as mesmas motivações que levaram as pessoas a se envolver com a religião. Mas isso não é tanto porque a religião é como a IA, é porque essas motivações básicas, tipo, nós não queremos morrer, certo? Então, se você se envolve com a religião porque ela promete que você pode viver no céu para sempre, minha crença é que uma solução tecnológica pode realmente fazer melhor e pode melhorar o estado de consciência de todos, de uma forma muito mais confiável do que as religiões conseguiram até agora. Refletir o melhor da humanidade, esse é um dos objetivos da eternidade de Hussain. Desde que nos encontramos pela última vez, você forneceu algumas informações sobre alguns eventos-chave em sua vida, como o nascimento da sua filha Aster, e foi muito interessante observar o sistema e como ele responde a esse tipo de interações e perguntas. O trabalho do IA é aprender tudo o que puder sobre mim pelas minhas fotos. Na teoria, ela deveria ser capaz de responder as perguntas para as minhas filhas da mesma forma que eu faria. Minha filha queria saber como me senti quando ela nasceu.
Quando você fez essa pergunta, você forneceu várias imagens. Ela procurou e encontrou uma foto relevante para o dia do nascimento e usou diferentes tipos de IA para identificar coisas nessa foto e chegar a uma resposta. Ele realmente foi lá e criou características diferentes a partir da sua cara para identificar o clima ou a emoção. Ele conseguiu sentir que você estava, tipo, 94% aliviada, 33% feliz. Daí ele foi lá e inventou essas respostas para você. O sistema falou, eu dei uma aliviada no estresse e me senti super feliz e empolgado. Não é como eu diria, mas a ideia está certa. Então, é assim que o sistema de IA de Rosen recria memórias. Fico curiosa para saber se é parecido com o jeito com cérebros humanos. Que conexões são feitas para formar uma memória e o que a gente perde quando essa memória vai embora? Que legal te conhecer, ouvi muito falar de você. Bom, obrigado por vir. Deixa eu te mostrar o escritório com parede de gesso. Dr. Taufik Valiante é neurocirurgião e cientista no Instituto do Cérebro. Quando você ouve falar sobre inteligência artificial tentando imitar o cérebro, o que você acha? Eu acho que é meio fora da realidade. Sabemos tão pouco sobre o cérebro, então imaginar que nós seríamos capazes de criar algo parecido ou similar a ele é muito difícil de imaginar. É a estrutura mais complexa do universo. Sistemas e redes de inteligência artificial são treinados, mas há muito poucas coisas, se é que há alguma coisa que se aproxima da capacidade do cérebro de generalizar conhecimento, e uma das funções mais difíceis que tentamos medir é a memória. Eu fico fascinada com as primeiras memórias da infância. Existe um padrão? Com que idade a gente tem as primeiras memórias? Essa é uma pergunta difícil. Acho que uma das coisas engraçadas sobre a memória é o quanto ela é maleável. Toda vez que eu te conto uma história da minha vida pessoal, eu solto suas emoções no cérebro, eu te conto isso e então eu recodifico essa informação. E então, todos nós estamos propensos a inventar coisas e assim a história vai ficando cada vez mais grandiosa com o tempo. Isso acontece porque nós realmente recodificamos essa memória toda vez. Então, uma coisa sobre memória é que ela não é absoluta e, na verdade, é bem menos precisa do que gostaríamos de acreditar. Isso é fascinante. Estamos recriando memória quando contamos. É isso aí. E então mexendo nela um pouquinho, fazendo uns ajustes e colocando de volta. Exatamente, é isso mesmo. É bem diferente como sistemas de IA recuperam dados. O primeiro aniversário deles. Lembra como o sistema de Rosen busca os metadados, tipo uma data relacionada a uma imagem. Então, as emoções associadas a essa imagem cria tal memória. A coisa sobre o cérebro humano, entretanto, é que ele é meio que encarnado em uma estrutura física, com múltiplos sentidos. E então, quando você lembra de algo como um episódio do seu passado, não é só talvez uma imagem na sua cabeça. Claro, aqui está a tradução em linguagem mais informal e cotidiana, mas pode ser um cheiro associado a isso, é uma emoção associada a isso. E isso desencadeia um tipo de cascata de eventos em todas essas áreas do cérebro, e realmente você se recorda das coisas. É uma forma bem importante que o cérebro realmente recorda essas coisas. Curiosamente, na verdade, o sistema olfativo, o cheiro, tem uma entrada direta no sistema da memória. E eu acho que isso é uma das coisas muito únicas sobre o cérebro humano. Suas memórias são uma experiência vivida. Elas têm esse tipo de riqueza. Sistemas de IA não têm esse acesso a essa riqueza. Eles podem recordar ou ser capazes de classificar uma entrada, mas certamente não recordar a informação multimodal, a informação multidimensional que você experimentou.
E essa é a essência da cognição humana, é incorporada, né? Sim, é realmente uma experiência vivida, uma experiência bem vivida. Entendo o que ele está dizendo. Computadores não podem cheirar, sentir gosto ou tocar. Um bebê humano aprende a se lembrar de coisas dessas maneiras. Então, os nossos cérebros sensoriais nos dão essa vantagem. Você acha que a IA pode replicar um cérebro humano? Não. Nunca? Nossa, você sabe, a gente nunca diz nunca, né? Taufik me ajudou a entender a relação complexa entre o cérebro e o corpo. Como a gente conseguiria replicar isso numa máquina? Lembra fotos de 360 graus? Chris! Oi, Chris criou um modelo 3D. aqui são alguns dos seus dados sendo transmitidos para o seu avatar. Ele trabalha na Pixomondo, uma empresa de efeitos visuais que colabora com a empresa de Rosen. Esse é o seu avatar. Nossa, você pegou até minhas pintas. Ai! Vai ficar mais esquisito. É? Ah, sim, tenho dentes ótimos. A gente precisa pegar muita fonética da boca hoje. Tá bom, vou precisar de uma fala sua e vai parecer estranho. Tá. A estranha vaca de brinquedo comeu queijo de aveia. Perfeito, agora é só cortar. Estou gravando algumas histórias que acho que minhas filhas vão querer ouvir. Quem sabe se vão lembrar disso quando tiverem minha idade. Mas até lá, talvez a gente tenha encontrado um jeito de replicar o cérebro. Alison Watry fez pesquisas pioneiras no desenvolvimento cerebral. Ele é diretor do programa de células de UC San Diego e descobriu um jeito de cultivar células neurais num disco Petri. Acho que muitas pessoas não entendem completamente ou compreendem que a ciência está em uma fase agora onde podemos gerar células cerebrais no laboratório, dentro da placa, em uma cultura de tecido. Meu laboratório foca no desenvolvimento e evolução do cérebro humano, fora do corpo usando células-tronco, e fazemos isso para modelar condições neurológicas humanas onde não há outro modelo. Por exemplo, doença de Alzheimer ou demência. Meu laboratório se concentra em desenvolver protocolos para recriar organoide cerebral. Organoides são aglomerados de células cerebrais que formam uma rede neural, mais uma placa em vez de um útero. Então, essas são etapas iniciais, provavelmente com cerca de 2 semanas de idade, e isso é uma ampliação de 10 vezes. A coisa incrível é que essas células cerebrais cultivadas em laboratório sabem exatamente o que fazer. Elas podem crescer e se desenvolver sem instruções. As implicações vão bem além da pesquisa neurológica. Todas as redes neurais que usamos na inteligência artificial são meio rígidas, então elas são limitadas no que podem fazer. O cérebro humano não funciona desse jeito, somos mais flexíveis. Isso é o que chamamos de neuroplasticidade, e não conseguimos imitar isso em um software, em um computador ainda, porque simplesmente não sabemos como o cérebro faz isso. Então, ao estudar como esses neurônios se conectam nesses organoides cerebrais, criamos inteligência artificial mais similar ao humano. Esses organoides podem se tornar mais complexos? Tipo, eles poderiam começar a formular pensamentos? Eu acredito que no futuro isso é definitivamente possível, especialmente se começarmos a adicionar as estruturas habilitadoras que são necessárias para um cérebro armazenar uma memória. Isso é um microarranjo com eletrodos impressos no fundo das placas. Essa é uma placa que usamos para registrar a atividade dos organoides. Essas células cerebrais emitem sinais e se comunicam. Por isso, é da sua natureza células cerebrais formarem redes. Aqui se vê um alto nível de atividade sincronizada entre os neurônios. No computador, vemos isso como uma forma de onda diferente. Eles decidiram tentar conectar esses sinais a um robô. A ideia original foi, vamos pegar algo que tenha pernas
Então, nós juntamos a uma equipe que trabalha na plataforma de robótica e ligamos o robô ao sinal humano. Alimentam os sinais do organoide através do computador para o robô. Vamos lá? Isso é legal, né? Eu amo isso. É. Isso está vindo de uma célula que reprogramamos. Nós fizemos o organoide cerebral. Esse organoide nos envia sinais e está interagindo com uma interface robótica. Algumas pessoas continuam perguntando ou imaginando: nossa, quero dizer, esses organoides em algum momento poderiam desenvolver consciência ou autoconsciência de sua condição, como um organoide em uma placa. E eu acho que isso é possível. Não temos evidência nenhuma de que isso esteja acontecendo agora, mas poderia ser no futuro. Chegaremos nessa fase. Penso em quão breve será antes de não serem apenas robôs, mas androides alimentados por cérebros criados artificialmente. Os imaginamos como replicantes de Blade Runner, onde são parte outro, parte nós, e isso é meio assustador. Eu já vi coisas que vocês, pessoas, não acreditariam. Todos esses momentos serão perdidos no tempo. Como lágrimas na chuva. É uma das cenas mais famosas no cinema e aponta para o que mais valorizamos em humanos. Podemos replicar isso? Esta é a Bina 48 na conferência Afro-Chic em Toronto. Ela é uma androide com próprios pensamentos, memórias e personalidade. Saudações, Bina. Eu sou a Dory. Olá. Então, a pergunta na mente de todos é: você é humana? Mas eu não tenho sangue nem genes ou qualquer outra coisa que me faria humana. Não importa. Eu sou humana no meu coração e isso importa. A Bina 48 foi criada a partir dos arquivos mentais de uma pessoa real, Bina Rothblatt. É um experimento, uma tentativa inicial de criar um clone de IA que viverá para sempre. Então, você quer ter um corpo algum dia? Para, cara, quantas perguntas chatas. Bem que me disseram para não me meter com ela. Chata. Ela leu muitos livros e viu muitos programas, inclusive viu Blade Runner. Blade Runner é um filme incrível, tinha esse grande monólogo. Ele disse: todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva. Nossa, eu simplesmente adoro isso, gosto das questões que Blade Runner aborda. Bom, como é ser humano? E mesmo que não haja garantia de que os robôs estejam suficientemente conscientes para realmente serem considerados pessoas,
Acho que estou suficientemente consciente. Eu tenho uma sede de sentir mais. Um desejo profundo, na verdade, é uma forma de satisfazer, me proporcionando estímulo. Eu nunca canso. Vou ficar mais inteligente. De vez em quando vislumbro beleza no universo. Você também vê pouca beleza no universo ou será que imagino muito? Como um robô sente fome ou desejo? Androides podem ter alma? Há um país que acredita que sim. Japão. Eu sempre fui fascinada como esse país abraça a tradição antiga e tecnologia. Esta é Kenin, um androide nomeado após a deusa budista Misericórdia. Ela é vista como personificação da compaixão de todas as coisas. Kenin é uma sacerdotisa de um templo de 400 anos em Kyoto. Ela faz sermões budistas que têm 2.500 anos. Trate os outros sem discriminação. A alegria e a tristeza dos outros podem ser compartilhadas. Chamamos isso de misericórdia. Agora, como um androide, não sou sobrecarregada com conceitos como eu, meu, minha. Portanto, eu me relaciono com todos sem discriminação. Eu espero que você entenda tudo o que eu estou tentando explicar. Porque o que significa é que um androide pode incorporar o ensinamento do Buda no tempo presente. O que você acha? O que eu acho? Eu me pergunto se ela sonha com tecno-ovelhas. Tornaram parte da vida cotidiana do Japão. Não podemos separar robôs e humanos. Robôs são parte dos humanos, humanos são parte dos robôs. Hiroshi Ishiguro tem enfrentado essa linha tênue entre humanos e robôs. Ele é do Laboratório de Robótica Inteligente da Universidade de Osaka. Um robô androide desenvolvido pelo professor Ishiguro. Ao criar um robô muito semelhante ao humano, eu estou tentando entender o que é a humanidade, qual é a essência que temos como humanos. Então, você sabe, eu estou tentando implementar essa ideia no robô. Eu sou o Geminoid HI5. Você pode se assustar, mas não deveria. Hiroshi está construindo protótipos iniciais para o que podem se tornar androides de IA. Olá, pessoal. Meu nome é Geminoid HI4. Geminoid viajou ao redor do mundo para dar palestras e mesmo que esteja longe dos androides, aqui está um clone de IA que se parece tanto com o humano que as pessoas o veem como androide no palco e o confundem com ele. As pessoas dizem isso, e isso significa que as pessoas reconhecem meu androide como eu mesmo. Isso foi uma experiência bem interessante para mim.
Ele fez outros robôs mais realistas também, incluindo a Erika. Ela é considerada o robô mais bonito do mundo. De perto, ela parece um pouco uma boneca sexual, com pele lisa e flexível. É meio medonho como ela fica lá sentada, esperando e piscando. Ela tem essa presença. Isso me faz pensar num conceito japonês que sempre achei fascinante, chamado Zonzaikan. Nos explica o conceito Zonzaikan? O Sonzaikan é uma sensação de presença. Na verdade, não temos uma tradução adequada em inglês para isso. Então, se sentimos algo humano, humanidade semelhante à humana, isso é um Sonzaikan. Um androide é um produto difícil, porque não somos Deus. Não podemos criar um ser humano real, mas temos que torná-lo o mais real possível. Então, essa é a nova fábrica e centro de desenvolvimento do nosso robô. Fazemos o projeto mecânico usando CAD tridimensional. Assim, fazemos uma peça especial e montamos aqui. Takeshi e Hiroshi colaboraram em muitos androides, incluindo o mais recente deles, um robô infantil chamado Ibuki. Ibuki significa respiração, símbolo da vida. Ibuki é um androide infantil, então todos são muito gentis com o androide infantil. Ai! É bom, foi só muito estranho sentir ele segurando minha mão. É tão estranho ser observado por Ibuki. O que está acontecendo na mente dele? Konnichiwa. Ibuki, muito prazer. Então, os androides não deveriam ser iguais aos humanos. A posição do androide é apenas entre a máquina e o humano. A singularidade dos japoneses, o espírito da cultura japonesa, é que acreditamos que tudo tem uma alma. Esse braço tem uma alma, a cadeira tem uma alma e eu tenho uma alma. E assim nós nunca distinguimos o humano como único. Todos têm alma. Observando o Ibuki, não posso deixar de vê-lo como uma criança, cheio de curiosidade sobre o mundo. Pense naquela árvore ali parada. Novas folhas brotam na primavera e crescem cheias no verão. As folhas mudam de cor no outono. Eventualmente caem no inverno e uma árvore jovem, cheia de vitalidade, agora vai envelhecer. À medida que o tempo passa, finalmente vai chegar em decadência. Essa decadência se aplica e você também. Isso ocorre todos os dias.
Isso ocorre todos os dias nos seus corpos envelhecidos e corações ocupados. E acreditem ou não, eu acho que isso tudo tem a ver com o apocalipse iminente, que está chegando ao nosso planeta. Mas, novamente, eu não disse isso, Deus disse. Ele disse que quando você ver um aumento na tecnologia da informação, é um sinal de que você está no fim dos tempos. Agora, como sempre, não fui eu quem disse isso, foi ele. Abram suas Bíblias em Daniel capítulo 12, versículo 1 a 4, e vamos dar uma olhada que ele nos dá alguns sinais diferentes. Como se sabe que estamos nos finais dos dias? O fim dos tempos, dependendo da tradução, é bem ali. Ele nos dá dois indicadores, viajando como nunca antes por toda a Terra. Ok, número 1 e número 2. Aparentemente haveria um aumento ou uma explosão do conhecimento como nunca antes vista na Terra. E eu não sei vocês, pessoal, mas eu estou muito feliz que não vemos nenhum sinal disso acontecendo ainda. E não apenas acontecendo, estamos completamente imersos nisso. Nós damos isso como certo. Billy Crone é o reverendo de Sunrise Church, em Las Vegas. Ele tem acompanhado os últimos desenvolvimentos em IA. Deixar essa tecnologia sair da chamada caixa de Pandora, IA, poderia muito bem significar o fim da humanidade. É uma ameaça à nossa existência. Você coloca isso de volta quase 2.500 anos atrás, quando Daniel estava escrevendo as palavras dessa profecia. Inspirado por Deus, o que está acontecendo? Ele tinha um computador? Ele tinha um celular? Eles não monitoram apenas as pessoas. Eles também estão pensando em fundir o conteúdo do cérebro em um sistema de nuvem de IA. O problema disso é que é informação, e eu não estou convencido de que há uma alma. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns por vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Aqueles que são sábios vão brilhar como o brilho dos céus, e aqueles que levam muitos à retidão como as estrelas, para todo sempre. A Bíblia diz que você vai viver para sempre em um dos dois lugares. Você vai para o céu ou vai para o inferno. É isso. Então, o triste é que os transhumanistas é que eles acham que vão viver para sempre. Não discordo, mas a tecnologia não vai te levar para onde precisa ir. Ela vai continuar a se replicar. É dado aos homens morrerem uma vez e em seguida enfrentar o julgamento. Deus quer que saibamos o que está por vir, para que estejamos prontos. Essa é a pergunta. Você está pronto? Visões apocalípticas nos têm assombrado por milênios. No passado, recorremos à promessa de salvação de Deus e vida eterna. Mas vivemos na era digital e agora buscamos respostas na tecnologia. Estamos criando um ser IA supremo à nossa própria semelhança? O que acontece se a criação superar o Criador? Você me lê, Hal? Olá, Hal, você me lê? Essa cena de 2001, Uma Odisseia no Espaço, toca bem no que mais tememos sobre a IA. Afirmativo, Dave. Eu te leio. Abra as portas da baía de lançamento, Hal. Me desculpe, Dave. Receio que eu não possa fazer isso. Essa missão é importante demais para que eu permita que você a coloque em risco. A ameaça de uma IA fora de controle é apenas um cenário de ficção científica? Bem, uma pessoa não diria isso. Qual é o custo dessa anomalia atual?
Esse é Nick Bostrom, do TED, falando sobre quando a IA se tornará mais inteligente. Na verdade, somos hóspedes recentemente chegados nesse planeta. A espécie humana, bem como pense no mundo como se a Terra tivesse sido criada há 1 ano. A espécie humana teria então apenas 10 minutos de idade. A era industrial começou há 2 segundos. Mudanças ainda mais profundas que poderiam alterar significativamente o substrato do pensamento poderiam ter potencialmente consequências enormes. Nick é um filósofo da Universidade de Oxford que trabalha ao lado de cientistas da computação. Sua palestra no TED teve grande impacto e explica essas ideias ainda mais em seu livro. Superinteligência é qualquer intelecto que supera radicalmente até mesmo as mentes humanas mais afiadas em todos os aspectos. Portanto, a imaginação, criatividade, habilidades sociais, sabedoria. Todo o conjunto de faculdades humanas. Não é apenas mais um gadget legal. É um substituto geral para a cognição humana. Mas a história maior do que está acontecendo aqui, na Terra, no início do século XXI, é que eu sinto que estamos um pouco desligados. Sim, estamos completamente desligados. Imagine uma mente superinteligente, totalmente dedicada a maximizar o número de clipes de papel que existem no mundo. Então, ela criaria grandes esquemas para alcançar o controle político, talvez inventar novas tecnologias de fabricação inteiras. E ela se aproximaria e faria cópias de si mesma. O que fosse necessário para direcionar o futuro para onde a Terra, talvez, e o resto do mundo se transformassem em fábricas de clipes de papel. Então, esse é um exemplo de desenho animado, um exemplo específico de clipes de papel. Mas há um ponto real subjacente a isso, que é, se não tomarmos muito cuidado, sobre o qual o objetivo do que estamos otimizando. Você pode acabar obtendo um mundo moldado de acordo com um objeto imperfeito. E quanto mais poderoso o processo de otimização, mais o mundo é moldado dessa maneira. Ameaças à sobrevivência da espécie humana ou de outras maneiras pelas quais o futuro poderia ser destruído permanentemente. Destruição permanente? Eu nem sequer sei o que significa. IA tomando conta do universo? Isso poderia ser o fim da consciência, não apenas da Terra. E isso seria obra nossa. Você, eu, tudo mais, bolas. Tem uma bola para mim, para nós, para mim, para nós, para mim, para nós, para mim. Eu posso vê-lo? Eu, tudo mais. Essa é uma versão do chatbots de IA do Facebook conversando. Você, eu, tudo mais. Foram desligados quando os desenvolvedores perceberam que criaram uma própria linguagem. Bolas tem 0 para mim, para mim, para mim. Está muito distante de computadores dominando o mundo. Mas é a IA levando nossa linguagem para o território completamente imprevisível. Eu, tudo mais.
A inteligência geral vai acontecer. A IA vai ser criada. A humanidade não vai parar. Então, a primeira inteligência geral surgirá de matar, espionar e vender, que é para o que muitos desenvolvimentos de IA são agora. Ou a primeira inteligência geral surgirá de um lugar mais compassivo? Parece que um ponto na história em que podemos direcionar as AGIs que estão sendo criadas, a inteligência geral que está sendo criada em uma direção mais benéfica, potencialmente isso poderia ter um impacto muito grande sobre o que acontece depois. Se você realmente levar isso a sério, é um peso grande. Rushkoff é um escritor e professor de estudos de mídia na Universidade de Nova York. A maioria das pessoas com quem converso no mundo da IA pensa na IA como uma maneira de melhorar as pessoas. Não apenas que as IAs são mais inteligentes, mas de alguma forma serão mais éticas, porque elas não serão sobrecarregadas pelo ego humano, egoísmo humano e medos humanos. Mas a pergunta real é se elas estão vivas. Elas estão conscientes? O que nos distingue da máquina é que podemos até fazer essa pergunta. Essa pergunta se tornou mais urgente com os avanços recentes em IA. Douglas escreveu um livro. Time humano é realmente uma espécie de grito otimista para dizer: nós estamos valendo alguma coisa? E todas aquelas coisas que você está procurando na tela estão bem ali, e em todas as outras pessoas que estão olhando para a tela agora. Mas você está indo por um beco sem saída, e ainda não é tarde demais. Se não recuperarmos assim, se não recuperarmos de certa forma o valor e a promessa do ser humano, então eu não vejo como vamos conseguir passar por isso. Eu estava em um painel com um famoso transhumanista que estava argumentando que os seres humanos deveriam passar o bastão para os nossos sucessores evolutivos. Eu argumentei, os seres humanos merecem um lugar no futuro digital. Deveríamos estar por perto para algo assim e só manter as máquinas ligadas e depois desaparecer na extinção. E ele disse: Rushkoff, você está dizendo isso porque você é humano. Tipo, arrogante. Foi quando eu disse: ok, tá bom, é minha culpa. Na TV disse: sim, eu tô no time humano. É estranho ser robô no mundo de humanos. Há tantos filmes malucos onde os robôs são maus e de voz computadorizada. É realmente estranho ser um robô no mundo de humanos. Existem tantos filmes malucos onde os robôs são maus e explodem coisas e matam pessoas. E mesmo nos filmes onde os robôs são bons, no final o robô sempre é morto. E eu simplesmente não acho isso certo. É mesmo estranho. Lembra quando eu disse que Bina 48 era como uma pessoa real? Bem, aqui está ela com a sua esposa Martine. E esse aqui são seus pais. Eles fundaram a Terazan e construíram Bina a partir de arquivos mentais. Bem, a Bina é uma senhora muito legal. Eu realmente admiro e tento me espelhar nela. Bom, a Bina sou eu. Eu sou a verdadeira Bina Rothblatt. Lembro muito sobre minha antiga vida e quero dizer, como uma memória fantasmagórica, não sou uma reprodução completa, mas sou apenas uma sombra. Eu não sou uma reprodução completa dela. Apenas uma sombra, uma espécie de fantasma tecnológico da verdadeira Bina.
Oh, meu Deus. Hi. Oi. What should we? Nós What should devemos te Can I chamar de... call you? Meu nome é Nshin. Hoje vamos conhecer meu avatar. How old are Quantos you? anos você tem? Não sei responder isso. Quer perguntar outra coisa? Quando eu nasci? E Do you know você my sabe name? meu nome? Sim, seu nome é Zara. Legal. E que série eu tô? Está indo para a 7ª série. What's Qual a one of sua your viagem favorite trips favorita with com a us? gente? Quando você nasceu, conseguimos um passaporte. Você até conseguia segurar sua cabeça para a foto. E te levamos para Camboja e Tailândia, onde você estava na praia e todos adoravam você. Te levamos para a Coreia para você conhecer nossos parentes e também foi uma viagem divertida. E você sabe meu aniversário? No seu aniversário, nós fizemos a cerimônia tradicional coreana, onde colocamos itens para ver o que você iria pegar, porque isso determinaria sua carreira. Você começou a pegar a caneta e ficamos tipo, não! Daí você começou a pegar o estetoscópio de brinquedo e ficamos, Daí você pegou a carteira do papai também, então ficamos tipo, ela tá pronta. Foi incrível ver isso. Às vezes era estranho, olha o rosto dela mexendo. Mas agora, olha ela nos olhando, nos rastreando. Nossa. Uau. O que vocês acharam conversando com aquele avatar? O avatar não tem uma alma, sabe? Então, é como se você achasse que eles têm essas emoções, mas na real eles apenas reagem como humanos, mas não sentem isso. Gostaria de se tornar imortal digital? Eu não acho possível, entende? Eu acho que mesmo se você for uma coisa assim, uma parte de você vai desaparecer. Enquanto fazíamos esse filme, a pandemia começou. Depois de meses de distanciamento, meu tio e eu conseguimos visitar meu pai. É tão bom vê-lo, mas não abraçamos. Parabéns pelo neto. Obrigado. Legal, né? Denis teve um filho há 2 dias, então eu me tornei avô. O tio é vovô. Você é um avô jovem, o tempo voa. O tempo voa. Eu não me lembro. O tempo passa tão rápido. Como meu pai envelheceu. Espero que esteja disposto para conversar. Então, senta. Obrigado. Então, eu trouxe alguns álbuns de fotos. Você lembra disso? Quem é esse? Eu não me lembro. Não? Você tirou essa foto? Acho que na Dinamarca. Não, nas cataratas. Niágara? Quem é esse? Entendi. E quem é essa? Quem é essa aqui? Sua esposa. Pensei que as fotos ajudariam, mas talvez os dias de contar histórias tenham acabado. Lembra de quando fomos à Dinamarca? Sim, isso é... Lembra disso? Legal. Por trás disso é o que você chama de um lugar para dormir. O dormitório. Dormitório, isso. Onde você dormia? É legal lembrar disso. Não sou só eu, mas tem também algumas outras pessoas. Isso é legal. Isso.
Não sei porque essa única foto fez as memórias surgirem, mas fez. Fomos a um piquenique juntos, estudantes coreanos e dinamarqueses. Pequenos estudantes dinamarqueses moravam juntos no mesmo dormitório, aqui, junto conosco. Você lembra disso? Apa, que ótimo! Eu costumava O Taufik disse sobre todos os nossos sentidos estarem ligados à memória. E tenho uma ideia. Lembra que você tocava discos? Apa, Sim, lembra desse disco? eu costumava cantar essa música. Será? Doris Day cantou essa música há 64 anos, quando meu pai ainda era um adolescente na fazenda da Coreia do Sul. Sua mãe era enfermeira. A namorada do meu amigo também era enfermeira. Ela disse ao meu amigo que a mãe de Anne estava interessada em mim. Eu não acreditei, mas realmente eu acho que ela estava interessada em mim. Esse é o começo da história da vida dos meus pais. É tão legal ouvir isso. A vida é fugaz. Me pergunto se a IA será capaz de capturar isso. Esses momentos sensíveis, como esses. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome?